A verdadeira transformação, ela acontece quando as verdades bíblicas nos afetam de maneira profunda e prática. E não apenas, meus irmãos, quando nós as compreendemos intelectualmente. Eu preciso que você entenda o que eu vou dizer aqui. Não é o quanto nós conhecemos a Bíblia que nos transforma, mas o quanto permitimos que a palavra de Deus molde o nosso coração. Eu vou repetir. Não é o quanto nós conhecemos a Bíblia que nos transforma, mas o quanto permitimos que essa palavra que agora conhecemos molde, transforme o nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 33. Mateus capítulo 13, versículo 33. Uma parábola muito interessante. Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Meus irmãos, assim como o fermento age internamente e transforma toda a massa, a palavra de Deus precisa penetrar em nosso coração e influenciar cada área da nossa vida. Nossa maneira de pensar, de falar, de agir, nossos relacionamentos, nossa vida financeira, nossa vida ministerial, nosso trabalho, em tudo. Em todas as áreas. Meus irmãos, havia uma jovem que tinha sonhos. Ela estudava, ela frequentava a igreja, mas dentro de si havia algo que ninguém enxergava. Ela possuía um coração dominado pela ansiedade. Por fora ela sorria, por dentro ela se afogava em preocupações. Dormia mal, o peito vivia apertado, chorava escondida, tinha medo do futuro, medo da solidão, medo de fracassar. E mesmo conhecendo Deus, sentia que carregava o mundo nas costas. Mas tudo mudou quando, ouvindo uma pregação, ela se deparou com esse texto. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Naquele momento, a jovem dessa parábola, ela entendeu que o reino de Deus é uma realidade presente que posso ou que podemos acessar agora. Não é depois, é agora. Ela entendeu que se a ansiedade estava reinando, era um sinal de que Deus não estava governando totalmente sobre a sua vida emocional. Isso não quer dizer que não podemos ter problemas ou desafios, mas isso significa que o reino ainda não se expandiu, não havia se expandido e não havia dominado sobre essa área. Essa simples história nos ensina uma grande verdade, meus irmãos. O reino de Deus não é e não pode ser um conceito, mas uma realidade presente. Repete comigo, realidade presente. Repete comigo, agora, hoje. Assim é e deve ser a manifestação do reino, porque o reino de Deus é o governo de Deus nos corações e no mundo. Esse é o reino de Deus. Então, meus irmãos, quando o reino de Deus se manifesta, salvação precisa acontecer. Quando o reino de Deus se manifesta, cura precisa também acontecer, libertação, justiça, paz e alegria, transformação social, crescimento espiritual. Então, o reino de Deus, escute muito bem isso, a manifestação do reino de Deus hoje não se refere a um lugar físico. Não é um lugar físico, mas uma realidade espiritual e prática.
onde a vontade de Deus é vivida na terra, assim como é no céu. Porque às vezes nós ficamos assim, puxa, o reino de Deus, e a gente acha que é algo filosófico. Puxa, o reino, olha, o reino. Mas o reino de Deus, ele se manifesta, sabe aonde? De segunda a sexta. Ou, na verdade, de domingo a domingo deveria, né? Mas o que eu estou tentando te dizer é, quando o reino de Deus, por exemplo, chega numa família, uma casa é transformada do caos para a paz. E se isso não aconteceu, ou não tem acontecido, é porque o reino não afetou você ainda o suficiente. Quando o reino de Deus chega no ambiente de trabalho, aquele que agora se converteu, ele trabalha com ética. Ele trabalha com respeito, com excelência. Ele se torna alguém que influencia positivamente o time. E não o contrário. Ele é alguém que, esteja o chefe vendo ou não vendo, ele faz o melhor. Ele trabalha para a prosperidade daquele ambiente. Se nós não agimos assim, significa que o reino de Deus, ele não tocou essa área. Quando o reino de Deus chega na vida financeira de alguém, essa pessoa passa a confiar no cuidado e na provisão de Deus. Ela deixa de ser egoísta, ela se torna generosa, ela entende que quando administra bem os seus recursos, ela também glorifica a Deus, porque o Senhor é que traz a provisão. Ela também entende sobre a aliança e sobre ser participante no reino com os dízimos e ofertas. Ela entende que prosperar não diz respeito apenas a si e a sua família, mas ao outro. Quando o reino de Deus chega à sociedade, as pessoas se levantam para ajudar os necessitados, se levantam para dar suporte aos órfãos, às viúvas, se importam com os perdidos que estão aí fora, com pessoas ao nosso redor, porque muitas vezes nós falamos dos perdidos e achamos, né? Uau, os perdidos. E às vezes o perdido mora na nossa casa. Às vezes o perdido nós encontramos ele todo domingo na hora do almoço. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte, meus irmãos. Quando o reino de Deus chega, tudo ao redor deve ser afetado. Se você sabe, mas a mudança não chegou, é porque é só conhecimento. Quem está aqui comigo fala amém. Assim, estou aqui. É só um conhecimento. Nós conhecemos, mas ainda não vivemos. Então, tudo precisa ser afetado. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Precisa mudar a minha vida. Precisa mudar as minhas ações. Precisa mudar a minha maneira de pensar. Porque o reino de Deus, ele é o governo de Deus. Esse é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. Então, quando Jesus nos ensinou, ore para que seja feito na terra como é no céu, ore para a manifestação do reino. O que ele está dizendo é, ore, busque, se esforce para que o governo de Deus venha, para que a palavra de Deus se cumpra em você, para que a palavra de Deus se cumpra no seu bairro, na sua família, na sua cidade. Essa é a manifestação do reino de Deus. É o governo de Deus em nós. É o Senhor governando as minhas emoções. Agora eu tenho domínio próprio. É o Senhor governando na minha família. Não é mais um lugar de confusão e caos, é um lugar de paz. É o reino de Deus governando nas minhas finanças. É o reino de Deus governando no meu trabalho. É o reino de Deus governando no meu dia a dia. Esse é o reino. Então, na verdade, não é algo abstrato, algo complexo, mas é algo prático e real. É aqui, é hoje, é agora. Pastor, mas espera aí, a série é Somos Igreja, não é o reino. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque, escute, a igreja é a expressão visível de um reino invisível. Você precisa entender isso. A igreja é isso aqui? Ou somos nós? Então é na igreja, nas pessoas, que o reino invisível
se torna visível. Sabe quando isso aparece, quando o reino se revela? Quando um pecador se santifica. Quando alguém olha e fala assim, esse aí era o último que eu achava que ia se converter na família. É o que se converte, ou glória, aleluia, isso aí. Tem alguém aqui que estava nesse hall? Rafa? Schneider? Isso aí. Alguém ansioso, agora é cheio de paz. Alguém incrédulo, agora é um cristão firme. É alguém que sonha grandes coisas. Aquele que era egoísta se torna generoso. Aquele que era acomodado agora é comprometido. Aquele que era medroso agora é corajoso diante das palavras que Deus tem para a sua vida. Aquele que antes era escravo do vício, da pornografia e de tantas outras coisas, agora é liberto porque é um filho e uma filha de Deus. Aquele que antes era um simples ouvinte. Eu vou para a igreja, eu escuto a palavra, eu até escuto aí, de vez em quando, umas pregações. Não. Agora eu sou um discípulo obediente. Quando isso acontece, o reino de Deus é revelado por meio da igreja. O que te faz um crente não é a carteirinha de igreja, irmãos. O que te faz um crente é você viver como tal. Então nós precisamos entender como igreja de Cristo na terra, que temos a missão de revelar Cristo, de trazer o reino para o nosso dia a dia. 2 Coríntios 5:20. Porque somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Olha lá o que o texto está dizendo. Então a igreja é representante oficial do reino de Deus na terra. Representante oficial. Quem manifesta, quem deve manifestar as verdades do reino na terra? Nós. Isso significa que as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Elas precisam olhar para a nossa maneira de pensar, para a nossa maneira de falar, para a nossa família, para a maneira como nós fazemos negócio, para a maneira como nós agimos em todas as coisas e ver Cristo. Porque a igreja é a embaixada do reino. Por isso que Jesus falou de maneira tão clara, aquele texto tão famoso de Mateus 5:14-16, vocês são a luz do mundo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha, vocês são a luz do mundo, vocês foram mudados, vocês foram transformados, vocês vivem como servos de Deus. Então não tem como eu colocar uma cidade no alto de um monte e escondê-la. E aí continua o texto. 15. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Então, é pressuposto básico, Jesus está dizendo, ei, eu acendi vocês, vocês foram transformados, e agora as boas obras de vocês, no versículo 16, precisam brilhar para que Deus seja glorificado. O problema é quando nós somos cristãos nominais e não vivemos como pessoas de boas obras. Como pessoas que refletem a glória de Deus. Posso ir mais fundo aqui um pouquinho? Vocês me permitem? Deixa eu te explicar isso. No Antigo Testamento, a comunhão com Deus, ela era ou estava centralizada no templo. Porque era o lugar sagrado onde Deus habitava de maneira concreta, se assim eu posso dizer. O acesso a Deus era mediado por sacerdotes, era mediado por sacrifícios contínuos. Então o povo se deslocava até o templo para adorar, orar, oferecer sacrifícios, buscar perdão pelos pecados. O povo interagia com Deus em um lugar. O templo era o lugar onde Deus se revelava, onde Deus se manifestava. Então no Antigo Testamento, a relação com Deus estava ligada a um espaço físico. No Novo Testamento, a realidade muda. Pastor, então não preciso mais estar na igreja, ir ao templo, congregar. Claro que deve, claro que
isso é extremamente necessário. Nós nos reunimos nas casas, nos reunimos na igreja para adorarmos juntos, para recebermos de Deus, mas o que eu estou falando é sobre um conceito espiritual que você vai entender aqui. Então, no Antigo Testamento, a relação com Deus, ou o contato com Deus, melhor dizendo, estava profundamente ligado ao templo. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito. Ou seja, Deus não, aspas, habita em um prédio, mas Ele habita em pessoas. Isso significa que as pessoas, para ter contato com Deus, elas não precisam mais ir ao templo. Agora nós, como templo, precisamos ir até elas. Preciso que você entenda isso. Eu não venho para ter contato com Deus. A igreja vai e leva a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa: Deus foi em sua direção e te salvou. É a dinâmica do Éden. Adão peca, Eva peca, eles pecam. E o que acontece? Deus vai em direção a eles. Então nós somos como que templos vivos, móveis. Nós carregamos a presença de Deus. A palavra de Deus deve habitar ricamente em nós para que possamos ir no trabalho, na escola, nos almoços de família, enfim, na internet, onde quer que seja, levar o amor de Deus, manifestar o reino. É assim. Talvez você já tentou tanto convidar alguém para vir na igreja, essa pessoa nunca veio. Eu te digo, seja a igreja. Deixa essa pessoa se aproximar de você. Chama para tua casa para um jantar. A pessoa vai ver a mudança na sua vida, a forma que você trata os seus filhos, a forma que você trata a sua esposa, a forma que você lida com as coisas. Não se pode colocar uma lamparina no lugar onde ela está escondida. Então Deus está nos chamando a isso, para que possamos, como igreja, ser a manifestação visível de um reino invisível. Amém ou não? Esse é o primeiro passo. Agora eu quero falar do segundo, e aqui eu quero gastar um tempo maior com vocês. A igreja, ela não é apenas a expressão visível do reino de Deus, mas ela também é responsável por levar esse reino adiante, por fazê-lo crescer e se espalhar. Escute o que eu estou dizendo. Escute o que eu estou dizendo. Nós somos os responsáveis. Não é a instituição, igreja X, Y ou Z. É a igreja pessoas. É responsável por expandir o reino. A igreja é responsável por essa expansão. Então escute o que eu vou te dizer aqui. A mesma Bíblia que me manda ser luz, ou seja, viver de maneira diferente para que eu e você, nós sejamos a expressão visível de um reino invisível, é a mesma Bíblia que diz em Mateus 13, 31 e 32 o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. 32. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que todas as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Escute o que eu vou te dizer aqui. Nós não devemos apenas ser aqueles que vão manifestar o reino invisível de maneira visível. Na nossa família, no nosso dia a dia, na maneira que falamos, agimos, a nossa ética, enfim, não é só por isso. Mas nós precisamos trabalhar para que esse reino cresça. Jesus está explicando isso. O reino é algo que planta e cresce. Isso você vê ao longo de toda a Bíblia. Então escute, as sementes do reino podem parecer pequenas no início, mas carregam em si o poder de uma grande colheita.
Pastor, traduz para mim, vou traduzir. Você tem 5 pessoas na tua célula, Deus quer que você tenha 10. Você ganhou um amigo para Jesus, Ele quer que você ganhe outro. Você ganhou tua avó, Ele quer que você ganhe seu avô, seu tio. Você está aqui comigo ou não? Você tem prosperado e tem conseguido auxiliar aqueles que precisam. Eu creio que Deus quer que você prospere mais, para que você possa auxiliar mais pessoas. Nós precisamos entender a dinâmica do reino, é uma dinâmica onde nós vemos ele crescendo, permeando. Sabe qual que é o problema, gente? Quando nós nos convertemos, no início a gente quer falar de Jesus para todo mundo, sim ou não? E aí quando a gente vira crente velho, nós passamos a ter a nossa igreja. E nós nos esquecemos dos perdidos. Nós muitas vezes não desenvolvemos, ou melhor, nós desenvolvemos uma mentalidade limitada. Não, mas é tão legal a minha célula, e é muito bacana você estar junto, mas tem mais gente para ser alcançado, então vamos lá, vamos chamar mais gente. Vamos alcançar mais pessoas. Vamos expandir o evangelho, vamos espalhar a mensagem. Sabe, gente, nós às vezes achamos que Deus, nós pedimos coisas tão pequenas para um Deus que é tão grande. E não que Deus não se importa. Mas escute, eu quero mexer com você, eu vou te dar um exemplo e eu quero que você entenda o que eu vou te dizer. Pastor, eu preciso pagar a minha conta de luz que está atrasada. Aí você vai lá, ora, clama, busca, e não tem problema nenhum você pedir a Deus. Só que, muitas vezes, nós vivemos numa dinâmica onde a nossa mentalidade é tão pequena que nós recorremos a Deus apenas para coisas pequenas e esquecemos que Ele é grande. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você pegar um tênis que você tem lá e vender, você paga a tua conta de luz. Entende o que eu vou dizer? Não estou dizendo que você não possa orar e não devorar. Agora, que tal você começar a orar para que Deus abra as portas e te dê um caminho para que você cresça tanto financeiramente, de tal forma que você vai começar a pagar a conta das pessoas que têm as suas contas atrasadas. Vocês estão me entendendo ou não? Nossa cabeça é assim, Senhor, está faltando algo e está tudo bem. As pessoas estão aí para te ajudar, a igreja está aqui, enfim. Mas às vezes nós limitamos a nossa maneira de pensar. Nós nos esquecemos que a manifestação do reino não é apenas uma provisão, o favor, mas é uma expansão, é um crescimento. Nós anulamos textos como Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, não é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nem 10 vezes mais. É infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Escute algo aqui, igreja. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Eu vou repetir. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então você precisa sonhar grande. Pastor, estou vivendo um apuro com meu filho, ele está nas drogas. Deus, meu filho não só vai sair das drogas, ele vai ser um homem reto, ele vai ser um homem íntegro. E você começa a declarar palavras de grandeza. Senhor, eu creio que o Senhor pode prover nessa necessidade, mas o Senhor é tão grande, tão abundante, que eu sei que eu não apenas terei para suprir aquilo que eu preciso, eu irei superabundar para que eu possa ser um instrumento em suas mãos. Senhor, eu sei que hoje eu estou enfrentando um desafio no meu ministério, na minha célula, no departamento que eu sirvo, ou o que quer que seja, mas o Senhor vai mover, e eu verei um grande movimento espiritual aqui. É mentalidade, gente. É perspectiva de reino. Senhor, eu queria só que eu não me separasse. Deus quer te dar um casamento pleno. Vai lá, faz uma viagenzinha para Paris, irmão. Olha que bênção. Por que você está rindo? Deus não pode fazer? Para Dubai? Só se for do bairro alto, a piadinha clássica. Não. Dubai, irmão.
Escute, eu falei de Paris e você deu risada, e eu sei que é uma brincadeira, mas talvez isso mostrou a tua mentalidade pequena. Deixa eu tomar uma água para dar tempo de você pensar um pouco. Em verdade lhes digo, João 14:12, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nosso Deus, como um Pai, na pessoa do Filho Jesus, olha para nós e diz: ei, tu és meu filho, e eu quero que vocês voem mais alto do que eu. Você se alegra em ver seu filho indo mais longe que você, ou você se entristece? Você foi lá, talvez nunca fez uma faculdade, nunca teve a oportunidade, mas você trabalhou, suou a camisa e pagou a faculdade para o teu filho. Você não se alegra? Deus se alegra, irmãos. Ele espera que nós possamos fazer grandes coisas para a glória dele. Só que precisa mexer aqui, ó. Porque grandes obras exigem uma grande visão. Grandes obras exigem uma grande visão. Escute, você nunca vai além de onde você imagina. Agora, se você imagina grandes coisas, Deus pode te levar infinitamente mais longe do que esse lugar que você crê. A parábola do início, perceba, Mateus 13:33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Quando esse DNA do reino, se assim eu posso dizer, essa semente, essa verdade, o nome que você queira dar, invade o nosso interior, nós somos completamente afetados e começamos a enxergar com uma nova perspectiva. Por que você acha que aquele que antes tinha prazer no pecado agora não tem mais? Porque a verdade de Deus encontrou espaço no seu coração. A mesma coisa é com a igreja. Quando nós somos afetados pela verdade do reino, quando esse fermento multiplicador do reino alcança o nosso coração, algo muda dentro da gente. Tua perspectiva muda. E Deus começa a te expandir. Sabe o que revela se esse fermento do reino, né, que aqui é uma conotação positiva, em outros textos da palavra nós temos uma conotação negativa, aqui, como positiva, sabe quando nós percebemos que nós fomos afetados por esse fermento? Quando o Senhor começa a gerar em nós uma indignação santa. Quando você olha e fala assim, cara, não dá para viver mais desse jeito. Não dá mais para viver desse jeito. Não dá para seguir com o meu casamento assim. Não dá para seguir com as minhas finanças assim. Não dá para seguir com a minha vida com Deus assim. Não dá. Não dá para o meu ministério continuar dessa forma. Não dá mais. Não dá mais. Tudo começa com uma chama que o Espírito Santo acende dentro de nós. E esse é o Espírito Santo começando a falar com você. Ei, faça! Ei, comece! Ei, dê um passo! Ei, cresça! Ei, vai! Como pastor, eu tenho muitas responsabilidades. Ora, nós estamos aqui aconselhando alguém que está passando uma crise emocional ou uma crise no casamento. Muda o aconselhamento, vem alguém celebrar uma vitória. Ora, você está, infelizmente, participando de um velório, depois você vai receber ou conversar com uma família que nasceu um filho. Você faz casamento, você lida com lideranças, você ajuda os necessitados. Como pastor, você tem muitas coisas. Mas há uma chama no meu interior, gente, que é o quê? Eu não consigo ver pessoas que já provaram da presença de Deus permanecer estagnadas. Pensa uma coisa que me deixa indignado. É ver crente velho parado.
Orava, não ora mais. Jejum, não jejua mais. Busca, não busca mais. Antes tinha paixão pelas coisas de Deus, agora não tem mais. Se a Bíblia diz, em 2 Coríntios 3,18, que a transformação é de glória em glória, isso mostra que é progressivo e não regressivo. Eu não começo caminhando com Deus e depois eu desço. Eu não começo queimando e termino frio. Não, eu começo queimando e eu termino com o meu coração mais em chamas ainda. E por isso que a Vine nasceu, por isso que a escola bíblica nasceu, por isso que nós temos cursos, seminários, trilha de discipulado. Porque há uma indignação santa dentro de mim. Eu te pergunto, qual é a sua indignação santa? Talvez sejam crianças vulneráveis sendo negligenciadas. Talvez famílias destruídas. Você não consegue ver isso. É Deus te falando, ei, eu te chamei para trabalhar com essa coisa aí. Talvez seja a ausência de cristãos em lugares de influência. Eu não sei. Agora, detalhe, parênteses aqui eu vou abrir. Não confunda frustração pessoal disfarçada de chamado, ok? Com indignação santa. Você tem suas frustrações ministeriais, suas frustrações com pessoas, aí você põe numa embalagem de chamado espiritual e despeja em todo mundo. Aí tá errado também. Vou dar um exemplo aqui do pastor Marcial. Estávamos com um profeta uns meses atrás, ele não sabia de nada. O pastor Marcial é líder do Ministério de Famílias. O profeta olhou para ele e falou assim, eu estou vendo uma pasta com vários nomes de famílias. Oh, que novidade. É o que queima no coração dele, trabalhar com famílias. O Ministério de Famílias tem crescido, os cursos, muita gente sendo abençoada. Já são 8 anos com a UDF, em parceria com a UDF, fazendo os cursos aqui. Então Deus colocou uma indignação santa no coração dele. Qual é a tua? Eu preciso de mais um tempo, vocês estão comigo? Neemias teve uma indignação santa. Neemias era um copeiro na corte do rei, só que quando ele escuta sobre a condição de Jerusalém, os muros estavam derrubados, o povo estava em desgraça, vulnerabilidade, ele não tratou aquilo como algo comum, havia ou foi despertado nele uma indignação santa, Neemias 1:4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Então, por anos, o povo vivia entre os escombros. É claro que muitos estavam acostumados, paralisados, apáticos. Mas uma verdade é, Deus escolhe algumas pessoas. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você tem que tomar cuidado para a sua indignação santa não se tornar uma frustração derramada, resultado de uma frustração derramada nos outros. Para um mestre, ninguém lê a Bíblia. Já percebeu isso? O povo não lê a Bíblia? O povo não estuda, pastor Endo? Para um evangelista, olha lá, todo mundo só quer ficar em casa assistindo Netflix. Aos perdidos. Para o apóstolo está todo mundo parado. Ninguém faz nada. Para o profeta, todo mundo está errado. Todo mundo não presta. E se não tiver equilíbrio, as coisas. Para o pessoal do louvor, ninguém adora. Para o pessoal da assistência social, ninguém ajuda. Para o pessoal do infantil, ninguém quer cuidar das crianças. Para o pessoal, não sei do que. E assim assim vai. E de certa forma era isso que acontecia entre o povo. Só que Deus chama Neemias. Sempre haverá um Neemias. Sempre haverá um Neemias para mobilizar o povo. Escute o que eu estou dizendo. Sempre haverá um Neemias para mobilizar o povo e não amassar o povo. Vocês não lêem a Bíblia, aí agora eu amassar seus bandos de sei o quê. Não é frustração, é indignação santa para mobilizar. Então Deus levanta Neemias, Neemias olha para aquela situação, vê que não era aceitável diante de Deus, e aquilo foi um combustível para o seu chamado. Neemias canalizou aquela indignação para uma ação
prática. Deus está chamando Neemias nessa manhã para estabelecer o reino na sua cidade, para estabelecer o reino no seu bairro, na sua família, na sua casa. Aí eu olho tal coisa aqui no ministério ou lá no meu trabalho e tá tudo errado. Em vez de você ser alguém que vai prejudicar, ajuda. Ô chefe, tô vendo uma dificuldade aqui, sei lá, o pessoal, olha, posso cooperar? E assim, os Neemias são levantados, porque o que Neemias fez? Neemias se levantou, foi instrumento de Deus para mobilizar o povo e a restauração dos muros de Jerusalém acontecer. Só que Neemias, ele sonhou grande. Neemias pensou com uma cabeça de expansão. E eu quero que você sonhe grande. Deixa a mentalidade limitada de lado, por favor. Próxima vez que alguém falar assim para você, você vai para Paris? Amém. Eu quero que você imagine você sendo um discipulador. Puxa, pastor, eu nunca me vi conduzindo uma célula. Tem pessoas que caminham perto de você e precisam de Jesus? Quem tem? Por que não cuidar de outras pessoas se Jesus nos mandou fazer discípulos? Sonho grande. Eu quero que você imagine ações sociais crescendo através de suas mãos. Eu quero que você imagine a sua empresa prosperando. Não, pastor, para mim se eu tiver o arroz e feijão tá bom. Deixa eu te explicar, por favor, escute isso aqui. Mateus capítulo 6, Jesus começa a falar sobre as preocupações. E ele diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Comer, beber, vestir. Necessidades, repete comigo, necessidades. Mas isso não quer dizer que Jesus espera que você só tenha para suprir as suas necessidades. Suprir necessidades é promessa. Promessa. Jesus disse, se você buscar, eu vou suprir você. Agora, quando nós olhamos para diversos outros princípios nas Escrituras, nós percebemos que Deus quer que a gente expanda. Quem planta muito, colhe muito. Coríntios. No mesmo texto de Coríntios, ele está dizendo, eu vou trazer a vocês para que vocês possam dar. Jesus nos manda cuidar dos órfãos e das viúvas. Como faremos isso se não temos dinheiro para colocar o arroz e feijão em casa? Jesus quer que você cresça. Sai dessa mentalidade pequena, limitada. Escute, eu não estou pregando aqui um evangelho da prosperidade. O que eu estou te mostrando é, Deus quer que você cresça. É só assim o reino de Deus vai avançar. Para que a igreja, falando da comunidade local, possa crescer, nós precisamos de recursos para quê? Para que possamos ter pessoas na equipe, para que as coisas aconteçam. Pastor, eu quero que meus filhos cresçam. O que você vai ter que fazer? Às vezes dar um suporte, ele vai ter que ter recursos, você vai ter que pagar um estudo, você tem que prosperar. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer, não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Pastor, mas espera aí, eu sei, eu tenho que sonhar grande, mas tudo é pequeno. Escute, tudo começa pequeno. O que nós vemos na parábola do reino? O reino dos céus é como um grão de mostarda. Neemias, ele começou com duas coisas. Neemias fez uma grande obra. Rapidamente os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Mas Neemias começou com duas coisas. Uma indignação santa e o contato que ele tinha com o rei. Era só o que ele tinha. Era só o que ele tinha. Então o que ele faz? O rei percebe o seu semblante caído, prostrado, mal. Então ele fala com o rei.
Então Neemias passa a ter acesso a tudo o que precisava para o início da obra. Enquanto a obra ia acontecendo, Deus dava graça, mobilizava o povo. Ei, escute, Neemias fez uma grande obra, mas ele começou com uma indignação e o contato com o rei. O que você tem nas mãos? Deus colocou em você uma indignação santa. Comece com isso. Davi tinha uma indignação santa. Ele olha para Golias e ele olha, como assim esse camarada aí, 40 dias, 2 vezes por dia, afrontando o Deus de Israel, afrontando o povo? Então ele chega e se indigna. E com essa indignação e com uma funda nas mãos, ele derruba o gigante. Golias só tinha essas 2 coisas. Eu te pergunto, o que você tem nas mãos? Nós temos que sonhar, nós temos que ver além das impossibilidades. Pastor, quando eu olho para minha casa, para minha família, para minha vida financeira, para isso, para aquilo, e ali, pastor, é como se fossem os escombros, são os muros destruídos. Faça como Neemias, veja reconstruído. Faça como Neemias, comece com aquilo que você tem nas mãos. Porque escute por favor o que eu estou dizendo. Jesus disse várias coisas sobre o reino. E uma delas uma versão diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. Escute, sabe o que isso mostra para mim? Que o reino de Deus vem ou traz consigo uma mentalidade. Por que Paulo disse? Renovem a sua maneira de pensar, a sua mente, para que possam provar da boa, perfeita, enfim, da vontade de Deus, da plena vontade de Deus. Então, para mim, Neemias, ele começou pequeno, mas ele enxergava algo grande. Eu estou falando de você. Neemias começou pequeno, mas ele via algo grande. Por isso que quando ele chega diante do povo, Neemias 2, 17, 18, ele diz assim, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e os portões destruídos pelo fogo. Só que ele diz, venham, vamos reconstruir as muralhas e Deus vai nos tirar ou nós vamos nos livrar dessa vergonha. Eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e as palavras que o rei havia me dito, havia me falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Deus está nos chamando para crer em grandes coisas. Muda a sua maneira de falar. Sabe por que às vezes nós murmuramos tanto? Porque na verdade nós não cremos. Essa cidade é isso, meu bairro é aquilo. Eu não estou falando de palavra mágica, tá? Não estou falando disso. Estou falando de você fazer um simsalabim gospel. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Se você crê, você fala. Eu estou passando um momento difícil, eu sei, eu não vou negar, mas Ele é o meu pastor, nada me faltará. Então escute, quando esse fermento do reino nos alcança, escute o que eu vou dizer agora, a visão de Deus, ela nos amplia por dentro, e essa expansão interior transforma tudo ao nosso redor. Quem se expande por dentro, inevitavelmente, impacta por fora. O reino de Deus em você vai começar a mudar a maneira que você pensa, que você fala, que você age, e consequentemente os seus resultados. Eu preciso de mais um tempinho para falar algo para vocês muito importante. Antes de Deus fazer algo grande através de você, Ele vai fazer algo grande em você. Escute, pelo amor de Deus. Antes de Deus fazer algo grande através de você, Ele vai fazer algo grande em você. Sabe por que Ele ainda não realizou as grandes coisas que Ele prometeu? Porque você não se tornou grande por dentro. Eu vou repetir.
Deus fará grandes coisas através de você, mas antes de fazer grandes coisas através de você, Ele precisa fazer grandes coisas em você. Talvez você não viveu o sobrenatural, porque você ainda não tem essa mentalidade sobrenatural. Pastor, me prova, quero ver na Bíblia, te prova. Isso é claramente revelado no livro de Números. O povo foi liberto do Egito e deveria tomar a terra que Deus havia prometido. Moisés, então, ele envia 12 espias para observar a terra de Canaã. Era uma espécie de missão de reconhecimento. Só que algo terrível acontece porque 10 dos 12 voltam com relato negativo. E eles já haviam provado de milagres, eles já tinham visto as pragas, eles já tinham visto o mar vermelho se abrir. Só que eles voltam e falam isso aqui, ó. Ó Moisés, nós fomos à terra. Nós fomos espiar, nós fomos a olhar. E é uma terra maravilhosa. 28. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são grandes. Olha, Deus prometeu, mas não dá. Deus prometeu, mas os inimigos. Deus prometeu, mas as dificuldades. E ele explica, também vimos ali os filhos de Anak, ou os gigantes. Os amalequitas, 29, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. O relato continua, 31 a 33. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. O Egito era mais forte que o povo ou não? Se você voltar um pouco na história, o Egito era mais forte? Como que eles saíram do Egito? Porque Deus fez. E olha o que eles disseram tempos depois. Esse povo é mais forte, não dá. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Olha agora, pelo amor de Deus, presta atenção. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Os espias não creram que Deus poderia fazer. Eles não creram, não olharam para o tamanho do Deus de Israel. Só que o problema real, sabe qual era? Aqui, ó. O problema real estava aqui, ó. O problema não era o inimigo, mas a identidade. Escute o que eu vou te dizer agora, presta atenção. O seu problema não é o inimigo. Não é o inimigo. Porque Deus é maior do que o inimigo. O seu problema é a identidade afetada pelo seu passado. Escute o que eu vou te dizer agora. Seu problema não é o inimigo. Pastor, é difícil. Pastor, tem gigantes. Pastor, é o Egito. Não é esse o seu problema. O problema é a identidade afetada pelo passado. O Deus que libertou o povo do Egito havia prometido vitória e a tomada da terra. Só que a identidade deles estava afetada. Porque eles eram escravos no Egito. Escute isso aqui, por favor. Eles não eram escravos só por aquilo que eles faziam. Trabalhar para Faraó. Eles estavam escravizados aqui, ó. Eles estavam escravizados aqui, ó. A mentalidade de escravo funciona como uma espécie de limitador para a grande obra que Deus tinha. Sabe como isso é revelado? Escute o que eu vou dizer. Nós olhamos para textos de provisão no pouco e nós nos alegramos. Quando nós olhamos para um Deus que faz muito, nós não cremos. Mentalidade de escravo. Eu vou repetir. Pastor, estou empolgado porque ainda que eu esteja em
momentos desafiadores. Eu sei, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Agora, quando eu olho para um Deus, que o poder dele opera para que eu faça grandes coisas, isso não me empolga. Mentalidade de escravo. Quando nós temos a mentalidade de filho, eu entendo que eu tenho herança. Eu entendo que eu tenho um pai. Eu entendo que ele é alguém que me leva além do que eu posso. Não porque eu sou bom, mas é por sua graça. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Nessa manhã, Deus vai quebrar estruturas de escravidão dentro de você. Se isso não acontecer, você não vai crescer. Você não vai expandir. Se você não mudar aqui e aqui, não tem como você desenvolver. Não tem como você prosperar. Não tem como você olhar para a sua célula e falar, eu vou formar novos discipuladores, novos líderes. Eu vou desenvolver o meu chamado, eu vou chegar aonde ninguém nunca chegou, não por uma questão de prepotência, mas por uma questão de frutificação. Se a Bíblia diz que eu sou limpo para que eu dê mais fruto, então eu vou dar mais fruto. Bonitinho isso aqui, né? Hã? Fofinho. Você decora. É como sua vida, muito fofo que a gente está vivendo. Mas para esse bambuzinho aqui crescer, para que as raízes cresçam, você tem que trocar o vaso. Você pode colocar aqui, eu não manjo de planta, mas pode regar, pode colocar adubo, entrar na Shopee, escrever super crescedor de plantas, comprar um produto chinês avançado, perguntar para o ChatGPT como fazer um bambu crescer num vaso pequeno. Não dá. Deus quer que você saia disso para algo maior. Não vou carregar isso aqui, tá? Mas vocês estão vendo. Deixa eu virar para cá. Aí, deixa assim. Eu rego. Nada acontece. Eu faço. Tudo que é necessário, nada acontece. O problema não está naquilo que você faz. O problema está em quem você é. No sentido de mentalidade. Se você trocar o vaso e continuar fazendo a mesma coisa que você faz ali, você vai crescer. Quantas vezes você já não ficou triste com Deus e falou assim, mas Deus, eu faço. Deus, eu tento. Deus, eu jejuo. Eu oro. Mas você ainda não mudou aqui. Você ainda não crê. Nós sabemos que nós cremos quando nós temos contato com aquilo que nos empolga. Tua célula vai crescer. Você vai ser liberto. Vou. Convicção. Você vai prosperar. Irei. Está na hora de trocar o vaso. Está na hora de mudar a nossa maneira de pensar.
Está na hora de deixarmos a mentalidade de escassez. Porque o que te impede de crescer não é o tamanho do desafio, mas a forma como você se vê. Eu vou repetir. O que te impede de crescer não é o tamanho do desafio, é como você se vê. Termino com um texto. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês o querer e o efetuar. Pastor, há dentro de mim um querer, um anseio, uma indignação santa. Você acha que Deus não vai te levar a realizar? Ando? Amém? Amém, Ana? Talvez nós não desfrutamos ainda disso porque, o realizar ainda não chegou ou não está em processo, porque algo precisa mudar dentro de você. Feche seus olhos, apaga as luzes,